Bom, pessoal, com o crescimento tão grande do Figma, é claro que se criou-se uma comunidade que se ajuda muito entre si, né? Então, são defensores, pessoas que criam arquivos e ajudam outras pessoas através de plugins e arquivos que já são prontos. Então, eu vou mostrar aqui no Figma como a gente acessa todo esse conteúdo incrível que a comunidade cria e com certeza, pelo menos alguns ali, eu tenho certeza que vai ajudar você a fazer alguma tarefa do seu dia a dia. Então, aqui a gente tem aqui um recurso de plugins. Aqui eu tenho alguns já instalados que geralmente eu uso. Alguns eu uso mais, outros eu uso menos. Mas tem alguns aqui que eu posso até recomendar. Então eu posso vir aqui. Eu tenho um que chama Content Hell, que ele é um plugin, na verdade, aqui, que ele gera conteúdo aleatório para você. Então, às vezes, de vocês colocar 1, 2, 3, alguma coisa desse tipo, ou imagens repetidas dentro de um layout, eu posso vir aqui, ó, selecionar, e aí eu posso falar, ó, eu quero uma imagem, e aqui é legal que ele traz várias imagens, né, de vários segmentos diferentes. Eu sei que tem um aqui que ele simula fotos do próprio Instagram aqui, ó, as fotinhas bonitas. E o que ele vai fazer nessa seleção? Ele vai trazer fotos para mim aleatórias. Olha que legal. Então, em vez de eu ir lá, salvar, escolher um título, alguma coisa, ele veio aqui e já colocou. E olha que legal, olha que interessante esse plugin. Tem outros também que eu posso, por exemplo, simular como se fosse por exemplo, uma obra de arte de alguém. E aí eu quero trazer o nome dessa pessoa. E aí ele vai trazer, ó, nomes aleatórios, tá vendo? De pessoas. Inclusive aqui na descrição eu posso trazer até o e-mail dessa pessoa aqui que fez esse tipo de... Ou até a profissão dela, tá vendo? Olha, um web designer, um presidente de vendas. E aqui eu tenho, quer ver? Eu tenho até uns aqui. Se eu não lembro, deixa eu digitar aqui na busca. E-mail. Aqui é um e-mail, tá vendo? Então ele traz aqui um e-mail aleatório. E você vê como que eu trago uma carinha muito mais real para minha interface, caso eu vou fazer um protótipo, alguma coisa. Então, evitem usar dados que se repetem genérico. Tente trazer, quando você for fazer um protótipo, o mais fiel possível. Esses plugins vão te ajudar bastante. Então, esse foi um dos plugins. Inclusive, eu vou trazer só um aqui que eu gosto de dar um exemplo. É como se fosse... avatares, né? Pessoas usuárias ali dentro da interface. Então eu vou até fazer um auto layout aqui para vocês verem. Eu até vou para uma auto layout negativo e pôr uma bordinha branca neles. Aqui, só para... E aí eu vou fazer várias bolinhas aqui. O que vai acontecer com essas bolinhas? Eu vou diminuir um pouco. O que vai acontecer com essas bolinhas? Eu quero que aqui nessas bolinhas, inclusive eu tenho um outro atalho para usar, tá? Esses plugins, que é botão direito, aí ele tem aqui plugins, e aí como que eu usei aqui o Content Hell, inclusive ele tem um atalho para você puxar o último que você usou. Então como eu usei o Content Hell, ó, eu vou experimentar esse atalho que ele está me sugerindo, ó. Ctrl Shift, que é o Command Shift P. Não é isso, é o Command Ctrl Alt, desculpa pessoal. Olha lá. E aí ele trouxe aqui, então eu quero que as imagens ele traga pessoas. Pode ser só mulheres, só homens, pessoas aleatórias. Eu posso vir aqui, ó, aplicar. A partir do momento que eu aplico, olha que legal. Olha que realidade bacana que eu trouxe para meu layout, que era só cinza. Então esse acho que é um dos plugins que eu acho legal você ter, porque vai ajudar bastante a quando você precisa gerar conteúdos aleatórios para fazer uma marcação de uma interface, ele ajuda muito você. E aí, vamos falar de outros, né? A gente está falando desse. Esse aqui, que é o Stark, se você precisa e você deve tomar cuidado com a acessibilidade, ele te traz ali níveis de acessibilidade. Então aqui, por exemplo, eu vou comparar o meu fundo com o meu texto e vamos entender se ele vai trazer essa nota, né, vamos dizer assim. Inclusive eu não consegui usar aqui, gente, porque precisa ter a conta, eu acho que faz tempo que eu não uso, acabei não tendo ele, mas a gente pode, por exemplo, usar um aqui que tem uma galeria de ícones, por exemplo. Então,
Ele vai vir aqui, ó, ele vai trazer uma infinidade de ícones. Inclusive é um site, né? Esse aqui, ele é. E aí você fala, eu preciso de um ícone de medalhinha, eu preciso de um ícone de check. Então aqui, ó, são alguns ícones genéricos, tá vendo? Inclusive, eles estão vetorizados, então você consegue expandi-los bastante, assim. E ajuda bastante no dia a dia. Às vezes você precisa, de vez de você desenhar um ícone, que às vezes é muito trabalhoso, tem que tomar cuidado, você já tem um ícone pronto ali, algumas galerias prontas, tem muita opção de ícone, inclusive. E aí, então, isso aí são plugins, então são telas que eles complementam ferramentas do Figma, eles vão ficar aqui flutuando, acessando de alguma forma. Inclusive tem alguns aqui de animações também, que é bem legal, de renomear coisas, tem muita coisa. Então, conforme a sua necessidade, se você vê que você está querendo fazer alguma coisa, você quer ganhar velocidade, dá uma pesquisada, veja se tem um plugin ali que te ajuda a fazer essa tarefa, e fica muito bacana. E falando em comunidade, já as comunidades, a gente já começa a trabalhar, deixa eu acessar aqui, a comunidade. A comunidade, ela já ficou numa parte separada, ó. Eu tenho um portfólio aqui da minha comunidade, mas é só para entender. Eu posso tanto acessar por aqui, quanto eu posso vir aqui. E digitar iPhone. Por que eu estou digitando iPhone? Porque eu tenho, por exemplo, alguns plugins que tem iPhone relacionado, então pode ser um mockup, por exemplo. Inclusive eu vou até abrir aqui, vamos ver, faz tempo que eu não uso esse. E o que ele fala para mim? Ele fala, ó, qual mockup você quer usar? Falar, queria usar esse aqui. E aí eu posso vir aqui e clicar aqui, ele vai trazer esse mockup para mim. Vamos ver se ele vai trazer. Demora um pouquinho. Foi? E aí, até um ponto importante que isso está acontecendo, todos os plugins, eles não são do Figma, são pessoas independentes que desenvolveram um complemento para o Figma. Então, muitas vezes, não vai ter a qualidade do Figma em relação a não travar, em relação a não dar bugs. Então, sim, muitos plugins vão dar bugs, muitos plugins muitas vezes não vão funcionar, ou muitos plugins, inclusive, eles fazem que você crie uma conta e muitas vezes para usar o recurso você precisa pagar, porque às vezes é uma coisa muito diferente ali. Então, prestem atenção no que vocês estão instalando, usando. Você pode instalar, tirar, acho que não tem problema nenhum, muito mais para testar. E aí, falando um pouco das comunidades, aqui eu trouxe, quer ver? Vamos ver se a gente consegue algum arquivo. Aqui, na verdade, é tudo plugin, né? Vamos acessar a comunidade. Aqui na comunidade a gente acessa através daqui, gente, ó. A gente pega aqui e acessa aqui. Aqui eu tenho o meu perfil, eu tenho até um arquivo que eu contribuí para a comunidade, mas eu posso vir aqui e procurar igual eu tinha procurado, né? iPhone. E aí vai ter muitos acessos aqui de arquivos que tem relacionados a iPhone. Alguns que trazem componentes nativos, então headers, menus, coisas muito específicas, coisas que trazem, por exemplo, o mockup para você colocar a sua tela dentro do iPhone, algumas imagens, algumas coisas. Então, assim, usem e abusem aqui da comunidade, contribuam também à comunidade, que é super importante. E sempre busquem algumas coisas que podem ajudar vocês, ó. Aqui, ó, por exemplo, ícones. Tem muita coisa legal, tá vendo? Inclusive, toda vez que a gente acessa um item da comunidade, a gente pode falar se a gente curtiu. Então aqui, ó, aqui não é um plugin, por exemplo. Aqui já é um arquivo de colaboração da comunidade. Então eu posso tanto abrir esse arquivo, quanto eu posso salvar esse arquivo, quanto eu posso abrir esse arquivo. Inclusive você pode ver até a prévia desse arquivo, né? Aqui ele fez uma capinha bonitinha. E você pode ver realmente o que tem naquele arquivo. Falar, poxa, será que isso faz sentido para mim? Sim ou não? Então você pode avaliar antes até de abrir. Caso você queira, putz, vale a pena, aí você vai lá e abre e usa o arquivo. E aí, quando você abre o arquivo, você não está abrindo o arquivo da pessoa, tá?
Você está fazendo uma cópia e você pode fazer o que você quiser com aquele arquivo. Então é só para você entender como é a dinâmica ali da comunidade, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês aproveitem essa comunidade e nos vemos por lá. Valeu!